18 de janeiro de 2021, o primeiro lote, com 158 mil doses da vacina Coronavac, chega ao estado. Dona Domingas da Silva foi a primeira sumatogrossense vacinada contra a Covid. Ela está com 95 anos, mora em Sidrolândia, na aldeia Tereré. Graças a Deus, eu não senti nada e estou aqui no meio dos meus netos, meus filhos, filha, bisnetos, olha, na minha riqueza, graças a Deus. Na semana que a vacinação começou, o estado contabilizava mais de 2.600 mortes pela Covid. 600 pessoas estavam internadas, 260 em UTIs. No hospital referência no atendimento à doença, 90% dos leitos estavam ocupados. Eu me recordo que a vacina chegou em janeiro e nós tínhamos passado em dezembro uma situação muito ruim, uma nova variante. Foi um dos poucos momentos em que nós chegamos a anunciar que não conseguíamos mais receber pacientes, pacientes que precisavam de ventilação mecânica. Aí veio essa esperança de um imunizante que, embora tenha sido produzido em um ano, que isso mostra a magnitude do ser humano, conseguiu se unir em rede e produzir. Então foi bastante simbólico aquele momento e tem mostrado que, graças à união não só dos profissionais, dos cientistas, nós conseguimos sim vencer essa pandemia. Era o segundo ano do segundo mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja. A vacina era uma luz no fim do túnel, a esperança de retorno à normalidade. A gente não conhecia o vírus, Esse que foi o grande desafio. Conviver com um vírus que você não tinha medicamento, que tinha um alto grau de contaminação, quer dizer, muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Se liberasse todo mundo para estar na normalidade, o colapso total. Nós chegamos um momento em que nós recebemos pacientes de outros estados. Chegou um momento que nós tivemos que mandar pacientes do Mato Grosso do Sul para outros estados devido ao volume de pessoas infectadas ao mesmo tempo e não tinha equipamento. Dobrar, triplicar, quadruplicar o número de UTI, leitos específicos para tratar a Covid, porque o paciente de Covid não podia estar na mesma ala do paciente cardíaco, o paciente que tinha hipertensão, quer dizer, é um tratamento tipo isolamento dentro das unidades de saúde, ampliar leito, ampliar a equipe médica, o cansaço das equipes, E aí a demora do medicamento. Qual medicamento realmente combatia verdadeiramente? Porque aí começou os problemas, cloroquina, ivermectina, o que realmente combatia a doença? Não tinha. E aí até a chegada da vacina, que começou realmente num ritmo lento, mas Mato Grosso do Sul teve uma assertiva porque a gente começou a avançar. Então é enfrentar o inimigo que você é desconhecido, que você não sabe quem é. O deputado federal Geraldo Rezende comandava a Secretaria Estadual de Saúde e esteve à frente de todas as decisões e medidas adotadas para conter o avanço do vírus. A vacina chegou tardiamente no país e, ao mesmo tempo, nós também tivemos muitas resistências aqui, que a gente precisou de enfrentá-la com toda a força, com toda a abnegação, mas valeu a pena. Na capital, o cirurgião ortopédico José Mauro Filho coordenou o maior mutirão de vacinação que Campo Grande já viu. O que fica de história marcada nas nossas vidas é que a união do esforço do setor da indústria, do comércio, das universidades, dos gestores públicos fazem a diferença em toda uma sociedade. Eu acho que é isso que fica como lembrança e isso que fica como exemplo para as próximas gerações. Nós tivemos ali uma superação de esforço que tem que ser reconhecido em meio a todo esse processo e vai todo o nosso agradecimento aos trabalhadores da saúde que tiveram diante de todo esse processo aqui em Campo Grande. Os dois se reencontraram esta semana e se emocionaram ao voltar no tempo. Perdeu muita gente, querido? Perdemos. Mas tenho certeza absoluta que nós salvamos muitas vidas. O jogo contra a Covid começou a virar quando 70% da população havia se vacinado. Acima de 18 anos, quando nós atingimos 70% dessa população, nós tivemos a redução significativa desses números
que permanece até hoje. 3 anos se passaram. Mais de 6 milhões de doses foram aplicadas. 79% da população tomou as 2 primeiras doses. 10% tomou a bivalente, que protege contra mais de uma cepa do vírus. A cobertura não é o ideal, mas o índice de mortalidade caiu de 3% para 0,4%. Em 2021, foram registrados 7.358 óbitos. O ano passado, 218 óbitos pela doença. No total, 11.183 pessoas morreram de Covid no estado. Eu vou quebrar o protocolo e vou dar a minha opinião nessa reportagem. É a opinião de alguém que participou muito de perto de tudo isso. Nós, profissionais da imprensa, não paramos um único dia durante a pandemia. E a gente enfrentou, na verdade, 2 pandemias simultâneas, que foi a pandemia da Covid e a pandemia da desinformação. Então, naquele momento, era nosso dever, naquela guerra de narrativas, tentar o quê? Apurar o máximo que a gente podia as informações que eram repassadas. E, para isso, a gente incomodou muito esses dois. Muito, muito, muito. Todos os dias a gente ligava, todos os dias a gente queria saber qual que era o próximo passo, o que estava acontecendo. E a gente queria não só saber, mas registrar tudo isso para tentar tranquilizar a população. Esse era o nosso dever naquele momento. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade mas também para agradecer a vocês pelo entendimento que vocês tiveram naquele momento de qual que era o nosso papel, que a gente estava mais ali para ajudar do que para atrapalhar, que poderia dar a entender, né, do tanto que a gente incomodou. E também para dizer que se a gente está aqui hoje contando essa história, é graças a homens como vocês, que colocaram a ciência em primeiro lugar. Isso foi importante. Teve alguns exemplos que foram marcantes também, que a gente tem. As pessoas, em determinada entrevista, a repórter chorou junto conosco, quando a gente estava emocionado com a distribuição das vacinas, emocionado com as coisas que estavam acontecendo. É importante ressaltar o papel da imprensa em todo esse processo. De forma nenhuma houve incômodo da imprensa, houve uma ajuda muito grande da imprensa, não só no processo de informação dos calendários vacinais, mas também no esclarecimento e na tranquilidade para a população. Porque o que não faltava naquele momento era o medo do desconhecido. E nós agradecemos esse reconhecimento, né, que a imprensa tem esse carinho de estar lembrando, principalmente de quem não ocupa mais nenhum cargo público, como eu, no meu caso, e agradeço todo o empenho que tivemos ao longo desse processo. E fica aqui o meu agradecimento. Eu peço com amor, com carinho, vamos vacinar quem não vacinou ainda.